Gente, pelo amor de Deus, meu celular simplesmente desligou. Meu celular se desligou, sumiu tudo. Ah, meu Deus, na hora que eu fazer as perguntas. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Então vamos ver se Geraldinho consegue entrar. Oi? É, e o celular desligou aqui, eu não entendi. Ah, Desligou tudo. Voltamos. Eu ia fazer duas perguntas que eu acho que você pode nos ajudar muito, que primeiro, como você tocou nesse assunto de reunião mediúnica, a gente consegue sentir, nós sabemos, né, que alguns irmãos já têm conhecimento até para ser socorrido, alguns outros irmãos não têm nem conhecimento desse processo de desencarne, como deve acontecer. Então, a psicosfera da Terra, pelo menos, eu acabo sentindo ela um pouco mais necessitada de ajuda, né, para aconselhamento desses irmãos. E aí eu sempre me questionei se o Espiritismo é o consolador prometido, né? Nós sabemos que ele consola quem está aqui, mas ele também muitas vezes o próprio médium ele é usado para conseguir orientar aqueles espíritos que desencarnaram há pouco tempo e necessitam que a espiritualidade superior utilize a gente para falar. O que é que você pode nos orientar quanto a isso? Você percebe isso, não percebe? O amparo espiritual que está acontecendo, ele anularia a necessidade da reunião mediúnica? Ou nós, como médios, temos que, se somos médios, temos que fazer nosso esforço de trabalhar, né? Se essa não seria a hora de consolar, de ajudar, de... Se fosse Chico, se Chico estivesse aqui nesse momento, né? Qual seria, já que a gente está falando dele, o E papel que ele indicaria? ele não pararia de trabalhar. Eu acho que nós temos que manter as nossas reuniões, sim, mediúnicas, tanto reuniões de desobsessão, que são aquelas destinadas à enfermagem espiritual desobsessiva, para os irmãos desorientados, os irmãos desencarnados que ainda não acordaram para a realidade espiritual. Essas reuniões são fundamentais. Toda semana o Chico participava de uma reunião dessas e ele participava como um médium psicofônico e recebia os espíritos mais necessitados, mais difíceis. O Chico fazia-se de médium desses espíritos nas reuniões de desobsessão. E todos os centros espíritas devem ter um trabalho desse. Na reunião de reunindo pessoas afins com esse trabalho. Lembrando que esse trabalho tem três tipos de trabalhadores. Os trabalhadores que são poucos, que a gente pode chamar de orientadores, que são aqueles que irão dirigir a reunião e conversar com os espíritos. Esses precisam ter uma, um conhecimento muito grande da doutrina e muito equilíbrio. Os outros, que seriam os médiums de psicofonia para receber os sofredores, receber os espíritos perturbados e aflitos, que a gente, então, o primeiro grupo pode ser caracterizado como o cérebro da reunião. O segundo grupo é o coração da reunião. Os médiums são os enfermeiros, aqueles que vão abraçar os espíritos sofredores, né? Então, por isso mesmo, eles são o coração. E o terceiro grupo, que são as pessoas que dizem que não têm mediunidade nenhuma, o que não existe, né? Nós sabemos que todos nós somos médiuns, que são chamados de médiuns de sustentação da reunião, que são as pessoas que vão ficar fora da mesa, mas em oração,
É preciso ter essa pessoa que vai ficar em oração, dando sustentação espiritual, né? Vibrando positivamente, tanto pelo médium quanto pelo espírito comunicante, auxiliando o doutrinador para que ele seja também iluminado e instruído pelo mentor da reunião. Então, essa reunião e esse terceiro grupo pode ser comparado aos braços e as pernas da reunião, no corpo mediúnico desobsessivo. Então, pelo menos uma vez por semana, toda a casa espírita deve ter esta reunião. E a outra, que eu acho que é muito útil, é uma reunião de estudos da mediunidade com experimentação mediúnica, aqueles que estão começando na mediunidade. Então, dar a chance para que os jovens, ou aqueles que estão começando na doutrina espírita, experimentem, por sua própria vez, a faculdade mediúnica. O próprio Allan Kardec recomenda isso no Livro dos Médiuns. Então, a pessoa vai experimentar se tem psicografia ou não, né? Se tem psicopictografia, que é a de desenho, de pintura, ou não. Se tem mediunidade falante, que é a psicofonia, ou não. Se tem evidência, clarividência, ou não. E o próprio Kardec diz assim, deve-se fazer uma escala de treino. Mas se a pessoa, depois de um período bom, não apresentar a mediunidade, significa que ela não tem a mediunidade ostensiva. Então, ela pode ser colocada na sustentação, na prece. É muito importante também que os centros espíritas não abandonem a tarefa do passe, né? Da água fluidificada, da oração comunitária, porque isso faz muita diferença. E as pessoas que estão sofrendo, elas buscam no centro espírita esse apoio espiritual. Elas precisam do passe, elas precisam da água fluidificada, mas como você bem disse, precisam, antes de tudo, ouvir a palavra do Evangelho, né? Ouvir o esclarecimento da doutrina. E, assim, é algo tão impressionante que nós fazemos agora, segundo a orientação, quando a gente vai para a rua, a gente leva a comida mas primeiro para fazer o evangelho. Eles se aproximam, independente de religião, e eles conversam, e eles falam, eles cantam. Então, existe também a oportunidade que a gente tem que entender que eles não são invisíveis, porque, às vezes, nós, como espíritas ou de outras religiões, tendo algum conhecimento, acabamos achando que é só ir lá dar o que a gente tem, mas a gente também tem muito a aprender com eles. E muito a receber também, né? E justamente, muita coisa a receber. Vou abusar, mas fazendo mais uma pergunta. Uma mensagem que você pudesse deixar, assim, consoladora para todos nós. Assim. Chico alguma vez já tinha deixado passar alguma coisa sobre esse momento que a gente ia passar, porque eu não sei na vida das outras pessoas, mas é como se todo dia eu tivesse sendo colocado à prova nas coisas que eu mais queria deixar para lá. Então, assim, tipo assim, foi como se chegasse uma prova para mim e agora eu escolho se eu quero uma coisa ou outra, mas não tem a opção de ficar no meio termo. E eu acredito que isso tenha acontecido com muitas outras pessoas. E um dos meus amparos é ver muitas vezes a história de Chico, de Divaldo, ver o quanto que não é porque você faz o bem que você, na verdade, é aceito ou que você vai ser apoiado. Mas o que você tem que ter é o seu compromisso com Deus, é o seu compromisso com esse bem e entender que, estando de acordo com o Evangelho, você está seguindo um caminho reto. Então, assim, dentro dessa convivência, dentro da inspiração que você recebe, né, você poderia dar esse conforto a gente nessa noite? Olha, eu acho que não tem nada além do que já foi dito pelo próprio Chico, pelo próprio Jesus, não é? Nós temos que manter a luz da fé acesa. Não é porque nós estamos enfrentando dificuldades que nós vamos desesperar. Afinal de contas,
Para que temos estudado tanto? Para que temos lido tanto? Tantos livros. Os livros são para ficar aqui na prateleira? Não. Os livros são para serem praticados, para serem vividos, vivenciados. As mensagens são para serem sentidas. E nós vamos vivenciá-las nos momentos de prova, nos momentos de dor. Como que eu vou testar a minha fé nos momentos de alegria? Nos momentos de calma, de tranquilidade? Não, eu vou testar a minha fé nos momentos de transição, de perda de entes queridos, de dificuldades financeiras, de desavenças na família, de problemas no campo profissional, não é? Eu vou testar a minha fé neste momento, nos momentos das conturbações de toda a ordem. E nós precisamos enxergar no outro o nosso irmão, simples assim. O nosso irmão, a nossa irmã, independentemente de ideologia, independentemente de etnia, de orientação sexual, de idade, de onde a pessoa tenha nascido, de qual país ela é, de qual o seu idioma, nada disso importa. Claro que é natural que nós nos unamos àqueles que são afins conosco, né? Nada contra isso. Acontece que a gente tem que enxergar, nesses momentos de dificuldade, que a nossa família vai muito além da família dos laços de sangue, dos laços corporais. A nossa família é a humanidade inteira. E é claro que haverá dentro dessa humanidade a nossa família pelos laços espirituais, aqueles com os quais a gente tem mais afinidade. Mas se nós já descobrimos a capacidade de amar em nós, junto daqueles que se afinizam conosco, isso também tem um propósito, o propósito de servir ao Cristo, de buscar aos sofredores e consolar e pensar as suas dores e suas feridas. Eu passei por uma experiência há poucos meses bem dolorosa da questão do Covid e o desencarne da minha mãe, porque foi algo assim que, sem, como o médico disse, sem uma explicação, de só Deus. E durante o processo, eu pedi uma coisa que às vezes eu digo, meu Deus, era para ter pedido isso, porque eu estava vendo algumas lives da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e vendo as pessoas que testemunhavam sobre os que tinham conseguido um milagre, que tinham conseguido a solução daquele problema. E eu pedi à espiritualidade, pedi a Deus que me desse essa oportunidade. E se eu, independente do que eu tivesse, que eu queria como espírita, testemunhar isso também. E aí foi um processo muito doloroso, muito conturbado, mas a todo momento eu senti a presença da espiritualidade. Mas eu vou chegar numa parte que eu acho que algumas pessoas aqui possam ter passado por isso e não ter percebido, que é a hora do sepultamento, né? E o rapaz perguntou assim, quando eu entrei, que eu sou meio medroso, quando eu entrei no cemitério, eu já vi vários irmãos desencarnados ali, olhando o que era que estava acontecendo, porque foi à noite, o sepultamento dela. E aí, quando perguntaram se ele queria fazer uma oração, queria falar algo, ninguém tinha condições de falar nada. E aí, meu amigo espiritual, meu mentor, pediu para falar uma coisa, e ele disse, você pediu a Deus para testemunhar que a sua mãe estava boa? Testemunha a eles que ela está viva agora, que ela continua viva. Mostre a esses outros que estão aí olhando que eles não precisam ficar aqui, que eles podem ser socorridos. Você pediu a Deus a oportunidade de testemunhar. Então eu estou dizendo isso porque, assim, por mais que seja dolorido, seja sofrido, mas às vezes o testemunho que a gente pede não é da forma que a gente quer, porque o aprendizado que vem é diferente, né? E antes de começar a live, eu tinha separado aqui um trecho desse livro para a gente ler, que é Minutos com Chico Xavier, que eu adoro. Muito bom. Esse livro. Aí eu queria
falar sobre um capítulozinho que tem, que fala das doenças de Chico. Que ele tinha várias doenças e ele nunca esperou ficar bom, ter o momento perfeito para ele fazer o trabalho. Só que aí, quando eu fui procurar isso, aí meu amigo disse que não, que era para falar esse trechinho aqui. E aí eu vou falar esse trechinho aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, e eu acho que dá para a gente fazer uma explanação final, que é benefício e sacrifício. Em teus dias de luta, portanto, fazes os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, foi uma mensagem de Emmanuel, que fala justamente sobre, não é apenas falar, né? É como você disse aí, a gente tem, Chico deixou muita coisa para a gente estudar, mas a gente tem todo um mundo para a gente praticar. E Chico praticava, porque o amor é uma ação, né, que ela não deve morrer. É até egoísmo nosso querer estudar para manter esse conhecimento fechado dentro da nossa cabeça e não proliferar isso para o outro. E também não entender que se neste momento, eu sempre digo às pessoas, se nesse momento Deus permitiu que você ficou aqui, não foi por acaso. Algo de bom você tem que fazer aqui. Você está aqui dentro de uma situação dessa, porque algo ainda falta para você fazer. E a gente tem que entender que essas oportunidades de lives, essas oportunidades de trabalho, por mais que a gente pense muitas vezes que a gente está falando para ensinar o outro, a gente está falando para a gente. Né? Essa troca de experiência, ela engrandece o nosso espírito, ela nos ajuda a ir à frente. Eu, particularmente, consigo superar um pouquinho, porque eu digo que a morte da minha mãe ainda é uma ferida aberta muito grande para mim, vai demorar muito a se fechar, mas eu ainda consigo superar isso quando a gente faz ações em prol de pessoas, quando você está ali no meio, você vê que tem pessoas em outros sofrimentos, em outras situações, e que o mundo não gira em torno de você, né? Que você tem... e o que a gente faz ainda é pouco para o que a gente deveria fazer. Porque eu acho que essa é sempre a sensação. Eu poderia estar fazendo mais. Exato. Esse seu testemunho, Henry, é muito bonito, porque nos conforta também, né? A gente é provado, sim, na partida dos entes queridos, e a mediunidade, especialmente de Chico Xavier, nos trouxe muitos ensinamentos nesse aspecto. Então, são dentro dos 535 livros já publicados por ele até hoje, nós vamos, eu quero crer que mais de 150 livros sejam, tenham constado mensagens particulares de pessoas que escreveram para os seus entes queridos. Eu acho essa aqui muito bonita, muito sucinta e muito bonita, que é a de um juiz de direito da cidade de Mirassol, que é o Dr. Jaime Garcia Pereira. Está no livro do Adelino da Silveira, Chico de Francisco. Quem quiser conhecer, eu sugiro que esse livro é muito bonito. Chico de Francisco. Adelino da Silveira é um grande amigo do Chico da cidade de Mirassol. E ele dá um testemunho que este espírito tinha grande cultura jurídica, grande inteligência, sensibilidade e uma formação sólida no cristianismo, ajudava muita gente e tinha como atributo, um de seus atributos, um caráter ilibado e extrema bondade. E no dia 24 de janeiro de 1979, ele se manifestou para a família e para os amigos através do Chico, em Uberaba. Eu vou ler essa mensagem que eu acho muito linda e muito sucinta e nos dá uma receita do que nós devemos fazer. Ele disse assim: companheiros de Mirassol, Jesus nos abençoe. Continuemos. Olha só, apesar da dor da separação, nós temos que continuar, não é? Semear a esperança, fazer luz. O campo é imenso.
Então essa é a nossa tarefa, semear a esperança, fazer luz. Legiões de criaturas aguardam a palavra da fé. Então não podemos dar as costas à tarefa espírita cristã, porque milhares de criaturas, milhões de criaturas esperam ser consoladas. Indispensável persistir sem esmorecer. O caminho a trilhar nem sempre se nos fará propício e acolhedor, porque todo trabalhador cristão enfrenta muita luta, muita perseguição, maledicência, calúnia, não é? Mas ele não pode esmorecer, não pode desistir. Cipoais de sombra, muitas vezes, ameaçam a marcha. Pedras de incompreensão, provavelmente, retardar-nos-ão os passos à frente. No entanto, é preciso prosseguir. Então, nada pode nos deter. Vamos em frente. E ele prossegue. O progresso, unicamente por fora, é suscetível de obscurecer-nos a visão na terra, imobilizando-nos os braços nas facilidades transitórias do plano físico. A evolução da vida interior, no entanto, se nos surgirá por luz inextinguível, proporcionando-nos a devida orientação para o bem. Ou seja, essa transformação moral pelos padrões da moral e da ética do Cristo que nós precisamos vivenciar em nós, não é? Esse progresso interior. É isso que nós precisamos fazer. Que isso vai nos propiciar a orientação para o bem. E ele termina essa mensagem através do Chico conclamando os companheiros dele de Mirassol e disseminar a verdade comprometidos com Cristo de Deus na elevação da vida e na sublimação espiritual. Caminhemos para as vanguardas do serviço, ofertando ao Senhor o melhor de nós próprios na pessoa do semelhante. Deus nos fortalecerá. O abraço fraterno do irmão e servidor é tudo o que vos tenho a dizer. Jaime Garcia. Olha que beleza. Que fique aí como nossa mensagem de estímulo, de esperança, de regeneração, para que a gente não vacile na fé e não dê ombros ou dê as costas ao serviço da fraternidade legítima, da solidariedade cristã, a fim de que mantenhamos sempre a nossa disposição ao serviço do Cristo, espalhando a palavra de esclarecimento e o abraço da consolação. Que assim seja. Por mim, eu ficar conversando a noite todinha. É muito bom. Você tem uma paz e tem uma luz muito boa. Eu acredito que eu estava lembrando aqui, né, do Espíritas Amai-vos. Que em tudo que a gente vai fazer, o grande diferencial de Jesus, o grande diferencial de Chico era o amor. Então, qualquer coisa, a mãe, por mais pobre que ela seja, ela pode ter só um pão, mas ela consegue alimentar os filhos que ela tiver, porque ela tem amor. Então, que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente faça, mas que sempre a gente faça com o máximo de amor que a gente tem. E se a gente ainda nem tiver esse amor para fazer, é o que eu digo, vamos fazendo. Uma hora a gente vai aprendendo a amar uns aos outros, a se edificar. Só agora uma curiosidade. A gente tem possibilidades. Nesse processo de regeneração, espíritos voltarão, né, para nos ajudar, nos orientar, que nós precisamos. Mas existe alguma teoria ou alguma possibilidade
da gente ter um retorno de Chico ainda para aqui para a Terra, para nos ajudar a alavancar um pouquinho mais. Ele vai retornar pela reencarnação somente no século 22, segundo ele revelou. Ele queria retornar reencarnando no Brasil no século 22, mas ficou triste que Jesus negou a ele. E mandou dizer para ele que ele espera que ele renasça em Jerusalém no século 22. Então, o trabalho dele vai continuar, mas em outras plagas. Mas no século 21, ele me disse pessoalmente que ele estará trabalhando com o Emmanuel reencarnado na Terra. Provavelmente, o Emmanuel já deve ter uns 21 anos de idade, porque ele renasceu entre 99 e o ano 2000, né? Então, hoje é um jovem de 21 anos de idade. O Chico me disse pessoalmente que ele, Chico Xavier, iria escrever através do Emmanuel reencarnado, e que a tarefa dos dois, com o espiritismo cristão e o Brasil, duraria até o ano 2100. Então a gente tá para acompanhar um bocado de coisa. Então Eu já estava se Deus quiser, a gente tem que pedir para descobrir o Emmanuel e trabalhar com ele, né? Porque indiretamente nós estaremos com o Chico de volta. Estava preocupado, dizendo, meu Deus, Chico tem tanto livro, será que daqui que eu morrer eu consigo ler? Porque, assim, é de uma profundidade cada página, que você estava lendo aí essa carta. Se você for ler uma carta dessa, é uma profundidade de conhecimento muito grande. Então, assim, eu até digo, a gente não é sair lendo os livros da correria, né? Tipo, para dizer que deu tudo. Eu acho que eu acho que a gente tem que ter paciência e também bom senso de pensar o seguinte: nós não precisamos ter pressa no sentido de estudo, esclarecimento, porque nós temos vários séculos pela frente para estudar tudo isso. Essa obra de Kardec, Chico e Emmanuel, ela não é uma obra para a atualidade, é uma obra para o futuro, não é? Aos poucos vai sendo estudada pelas universidades, pelas academias, será naturalmente a linha mestra do conhecimento superior na humanidade regenerada de amanhã. Nós, espíritas, de certa forma, estamos trabalhando com uma certa antecedência, né, a respeito do mundo de regeneração. Então, é aproveitar esse momento que Deus nos permitiu ter contato com o Espiritismo, desde o século XIX, agora depois no século XX com Chico, XXI agora, e oportunidades de trabalho e serviço nunca faltarão. Basta a pessoa querer servir, querer trabalhar e querer estudar, porque ela vai encontrar, sim, o trabalho. Tem algumas perguntas que eu vi rodando aí. Uma delas perguntou o seguinte: eu posso fazer como meus avós faziam, reuniões espíritas na minha casa? Porque isso era comum na primeira metade do século XX. Eu acho que nós podemos sim fazer, devemos até fazer estudos do Evangelho, não é? Cultos do Evangelho no lar, com a presença de família, dos amigos, não tem problema nenhum. Mas reunião mediúnica, a sugestão que o Chico dava é que fizesse no centro espírita, né? Para não conturbar o ambiente familiar. Então, essa é uma questão que surgiu aí. E outra me perguntou se o Chico já voltou em alguma reunião que você estava presente. Eu disse, sim, ele se manifestou algumas vezes já. Não é? O Chico não é uma pessoa distante, não é? Não significa que ele desencarnou, bateu asas e voou. Esse não é Chico Xavier. Chico Xavier é uma pessoa humilde, embora ele tenha toda a luz do universo no sentido terrestre, né? Para nós, o Martins Peralva falava isso, o Chico é o nosso Jesusinho. E, vamos dizer, ele é a pessoa que mais nos aproxima de Jesus, que mais nos demonstrou que o amor de Jesus não é algo distante de 2000 anos atrás, que o amor de Jesus, de Maria Santíssima,
é algo presente nas nossas vidas, né? Que Jesus não está numa distância incomensurável de nós, que Jesus participa da nossa vida. E, da mesma forma, eu acredito que Chico, depois de desencarnado, participa. Ele se interessa. Algumas pessoas perguntam, Chico se manifestou? Olha, eu acredito que ele esteja em cada sopão que se faça e se distribua aos pobres, em cada distribuição de alimentos, em cada esclarecimento fraterno, em cada mediunidade assistencial, como na desobsessão, né? Ele trabalha muito auxiliando espíritos desencarnados em sofrimento, tem aparecido nas nossas reuniões nesse sentido, e estará fora do corpo com muito mais capacidade de ir aonde ele quiser, a hora que ele quiser, não é? Auxiliar, porque nós sabemos que um espírito da condição dele não tem barreiras no campo de vista, do ponto de vista material, né? Onde ele quiser, ele se transporta imediatamente e realiza a assistência que ele precisa realizar. E nós temos tido esse testemunho de várias pessoas que clamaram por ele, que pediram ajuda a ele e foram atendidas, né? Então, essa é a nossa certeza de que ele estará ainda conosco este século, pelo menos esse século aqui no Brasil. E, se Deus quiser, em breve a gente já vai ver o Emmanuel aí trabalhando. E ele falou, ele vai escrever através do Emmanuel. O Emmanuel, reencarnado, será psicógrafo. E as mensagens guiadas pelo Chico, naturalmente que ele não vai assinar Chico Xavier, né? Porque ele não é nenhum aparecido. Ele vai inventar algum pseudônimo, algum nome de outra vida, não é? Que é pouco conhecida, mas certamente nos trará, continuará trazendo esclarecimentos da vida superior para nossos corações. Então, tem mais alguma pergunta aqui? É porque eu vi que tinha uma pessoa que pediu assim, Geraldinho, fala o que você acha dessa pandemia. Eu já falei, tanta coisa. Aí eu vou... Então, todas as Porque coisas senão nós vamos envolvidas. começar outra live. Eu sugiro a vocês que queiram se aprofundar no tema, que procurem os nossos programas, lives, estudos do Grupo Espírita Saber Amar, que está no YouTube da TV Saber Espiritismo. Entra lá, segue o YouTube da TV Saber Espiritismo, dá um clique lá no sinozinho para seguir, porque nós publicamos semanalmente cerca de 5 palestras, estudos, lives, toda semana. E lá nós já falamos tudo sobre a pandemia, sobre a transição planetária, né? Sobre o Apocalipse de João Evangelista, sobre os flagelos diversos, sobre a questão do degredo. Eu vi aí que tem perguntas sobre degredo. Então, procurem lá que vocês vão achar no YouTube da TV Saber Espiritismo. Então, Geraldo, muito obrigado. Foi muito bom poder contar com você hoje. Assim, como eu disse naquela hora, você tem uma luz muito grande, você consegue transparecer uma verdade muito bonita. Obrigado. Bondade. E eu acredito... Não, quem tem é Chico. A gente só transmite. Eu acredito que o caminho é esse aí, né? Todos unidos, em busca de aprender a amar, se autoconhecer, se melhorar. Como você disse, para mim a coisa mais importante que me respondeu inúmeras perguntas que eu tinha foi essa questão do Evangelho, ele ser a base de todas as coisas e a gente ter que seguir esse Evangelho. É por isso que, assim, eu gosto muito de fazer coisas com pessoas de outras religiões, e já fui criticado até no meu espírito, eu digo, Deus é um só, a Bíblia é uma só. Nós somos irmãos, não é? Nós somos todos irmãos e nós temos que aprender a amar. Eu não preciso que o outro pense igual a mim para que eu ame ele. Olha, né? Henry, eu não sei se chama Henry ou Henry, como que
Como que é? Ei, Henry. Olha, no Chico deu o exemplo, né? Porque eu te digo a vocês que mais de 90% das pessoas que iam até Chico Xavier não eram espíritas. Eram católicos, eram protestantes, eram judeus, eram sem fé, não é? E a maioria nem era espírita. E ele abraçava todo mundo com a maior alegria, sem perguntar se a pessoa já tinha lido os livros dele, sem perguntar se a pessoa conhecia a obra de Kardec. Ele simplesmente as recebia com amor, mais nada. é o principal. Aí eu queria abusar mais um pouquinho, pedir para o senhor fazer a prece final, para a gente poder encerrar a live com a nossa prece final, com a bênção da espiritualidade, né, para que nós possamos ter uma noite aí, quem sabe, muito estudo, muito trabalho, mas uma noite em paz. Vamos sim. Então, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Estamos aqui agradecidos pela oportunidade da multimídia que nos uniu. Almas e corações em cidades distintas, em casas e lares diferentes, mas todos unidos no mesmo ideal renovador de seguir o Evangelho de Jesus e de buscar o conhecimento superior. Permita, Mestre amado, divino amigo, que sejamos iluminados por teus enviados e mensageiros, que os recebamos com alegria, iluminando por nossa vez o próprio coração, na tarefa de abraçar-nos uns aos outros, como irmãos e companheiros do caminho a seguir. Que o Senhor, em nome de Deus, nos ampare e nos guie, abençoando-nos o roteiro à frente, assim agora, neste instante, como para todo sempre. Assim seja. Muito obrigado. Já dá vontade de começar a live parte 2. Mas muito obrigado. Obrigado, gente. Se Deus quiser, espero ter outras oportunidades para a gente falar Beijo no sobre isso. coração. Temos Tá bom. muita coisa para aprender. Aí a live vai ficar salva, gente. Vocês compartilham com o pessoal, curte, segue o Instagram, segue outro. E vamos disseminar esse Consolador aí pelo mundo, que é a nossa maior intenção, né? Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.